Estamos iniciando mais um podcast no tocante a temas da economia de Alagoas e do Brasil. Preferencialmente tratamos de temas referentes a Alagoas. Hoje estamos recebendo para fazer uma discussão Vitor Omena, o engenheiro Vitor Omena, hoje mestre, né, acaba de sustentar uma tese de mestrado, né? Quero até, antes de mais nada, parabenizar o Vitor e a professora Ana Mirelli pela brilhante orientação. Queríamos também, antes de mais nada, agradecer a CEUNE por esse espaço de trazer a economia de Alagoas e a economia em geral transformada em podcast. É uma iniciativa genuína no nosso estado de Alagoas, os temas de Alagoas, da economia de Alagoas sendo passado à revista. E o tema hoje que traz o Vitor aqui é uma dissertação, como eu já falei, onde ele trata da economia de Alagoas, notadamente sobre a questão da economia solidária e trabalhando com um assunto muito importante e característico de Alagoas. Eu acho que se tem uma marca que o nosso estado tem no nosso tecido social, é a marca da desigualdade, ou seja, a marca dos invisíveis, né? Temos em municípios de Alagoas hoje quase 80%, já chegamos a ter, por exemplo, registro de quase 80% da sua população hoje sendo assistida pela Bolsa Família, estando no cadastro único do governo federal. Isso é um dado que nos deixa espantado. Enquanto que, por exemplo, uma cidade de Arapiraca, apenas 30% da população, que já é um número importante, estão no Bolsa Família, outros municípios, que eu não gostaria aqui de citar, chega à marca de 80%, estão sendo sustentados por falta de alternativas de emprego e renda, estão sendo garantidos nesses programas. Então é um tema muito importante. O Vitor acaba de fazer uma boa descrição sobre um tema que ele já vem militando há muito tempo, que é a questão dos resíduos sólidos, ou seja, o mais conhecido lixo residencial e industrial. Então ele já vem de todo um trabalho e com essa visão ele vê uma perspectiva de desenvolvimento, ou seja, sempre pensando em como aproveitar esse resíduo e transformar numa plataforma de desenvolvimento. Acho que isso é importante. Então, antes de começar esse bate-papo com o Vitor, eu gostaria de fazer um breve retrato sobre as questões do desenvolvimento. Eu diria que, de um termo geral, existem várias formas de abordar, os economistas abordam a questão do desenvolvimento, né? Há teses, por exemplo, que falam que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, a sua contrapartida, elas são originários das questões climáticas e muitas vezes até racial. A gente chega a ouvir, por exemplo, que o problema do subdesenvolvimento está justamente na origem das raças e também das questões climáticas, temperatura mais quente, as pessoas são mais preguiçosas, a origem de determinada região vem e tem determinadas raças são menos afeitas ao trabalho. Essas teses normalmente aparecem totalmente repugnáveis, não tem nenhum sentido, mas normalmente elas aparecem em momentos de crise. Então é muito comum a gente ver isso. O Brasil, quando está vivendo crise, o mundo todo passa por algum processo de transformação, vem com essas teses das raças e das regiões. Totalmente furado, eu nem passo a muito análise sobre isso. Há outra tese, por exemplo, que são os neomalthusianos, então, que é um economista do século XVIII, quando desenvolveu a tese de que
o problema do desenvolvimento e do subdesenvolvimento está na desigualdade ou no não alinhamento entre a produção, o crescimento da produção e o crescimento populacional. Segundo os malthusianos ou os neomalthusianos, dizem que a origem do subdesenvolvimento existe porque a população cresce numa progressão geométrica e os alimentos e a produção industrial e primária, ela cresce numa progressão aritmética. Então, os países mais pobres, eles apresentam esse desalinhamento, ou seja, a população tem crescido mais do que o seu produto interno bruto. Também eu acho que é uma tese que já está superada, mas essas duas teses aparecem sempre, eu não posso deixar de citar, nos momentos de crise. Obviamente, buscando as três grandes teorias econômicas, que é a teoria neoclássica, a teoria liberal, os keynesianos, que defendem a intervenção do Estado, e os marxistas, que entendem que nem o mercado, nem o Estado são soluções, hoje eles apresentam teses mais modernas sobre isso, né? Os neoclássicos, hoje a principal teoria está representada pela teoria de Rostoff. Rostoff, ele diz que o subdesenvolvimento é uma questão de tempo, ou seja, ao longo do tempo há um desalinhamento entre a população e a produção, mas ao mesmo tempo vai haver uma evolução da população em termos de melhoria do seu capital humano ao longo do tempo, a qualificação da mão de obra ao longo do tempo, e todos eles vão convergir, vão sair, os países subdesenvolvidos vão convergir sempre para uma plataforma de desenvolvimento, né? Os keynesianos, ou aqueles que defendem a presença do Estado na economia para buscar o estágio de desenvolvimento, eles vão definir que o problema está justamente na baixa renda, na baixa prática dos salários, ou seja, é necessário o Estado estar presente para dar sustentação e criação de políticas públicas para elevar a renda da população através de programas, e a gente assiste bem isso nos anos 80 e atualmente esse debate foi bem travado entre os liberais e os neoclássicos, né, nos últimos 10 anos no Brasil tem sido travado, onde os keynesianos acham que, na realidade, o subdesenvolvimento brasileiro é decorrente justamente da falta de Estado. O Estado precisa estar mais presente, dando sustentação a essa população. Há uma tese dualista, né, que dizem que, na realidade, o subdesenvolvimento ela está no momento onde as economias hoje convivem como um estágio de subsistência com um estágio de desenvolvimento industrial, ou seja, há partes na economia, por exemplo, onde uma população está muito num estágio primário do seu desenvolvimento, com baixa qualificação, convivendo ao mesmo tempo com populações de alta capacidade e alta produtividade, com bastante estudos, que com esse desalinhamento gera o problema do subdesenvolvimento. Por exemplo, eu me lembro como hoje, quando eu tive um colega da Itália, um professor que veio nos visitar, num trabalho conjunto, e quando ele chegou, estava na Ponta Verde, e ele disse: Arnóbio, eu estou parecendo que eu estou aqui na Europa, não tem toda a infraestrutura. E aí a gente foi fazer uma visita para a Barra de São Miguel, e estava muito... a via da praia, da orla, era um mês de dezembro, aproximando as festividades, e eu fui pela via lagunar, orla lagunar. E ele ficou muito espantado, Vitor, porque ele disse: Arnóbio, parece que eu estou em outro local. Que população, que estágio estamos vivendo? Eu não sabia que existia, que há uma desigualdade, um mundo dual. É a teoria dualista de Lewis, que você até utilizou no seu trabalho de dissertação.
Ou seja, para os economistas dualistas, entre eles o Lewis, que você utiliza como seu trabalho, eu vi ali na prática o que o Lewis escreveu. O subdesenvolvimento é a marca da desigualdade. Você nunca vai chegar num estágio de desenvolvimento se você conviver com essas dois estágios tão diferentes e muito próximos, né? E, finalmente, tem os marxistas, né, que vão entender o subdesenvolvimento como, na realidade, um produto da exploração do capital pelo trabalho e pela teoria da troca desigual. Os países desenvolvidos, eles têm um custo de pessoal muito alto, em termos, numa linguagem mais simples, num bom economês. Os países pobres, eles têm um custo muito baixo de mão de obra. E quando há uma troca, por exemplo, eu vou trocar um carro pelo açúcar, eu estou levando muito trabalho, por exemplo, 10 toneladas por um carro. Se eu for ver o trabalho humano para usar um carro, seja 100, enquanto para produzir essa tonelada de açúcar, eu tenho 1000. Então, eu estou tendo uma troca desigual. Então, isso apresenta nesse sentido. Então, hoje o mundo passa por uma discussão sobre desenvolvimento. Hoje nós estamos assistindo no Brasil e no mundo de um modo geral uma crise da questão do desenvolvimento, porque sempre pensamos em desenvolvimento é você acumular capital e não distribuir. O Brasil, nos anos 70, eu via economistas, né, famosos, inclusive do governo, dizia: primeiro a gente vai ter que encher o bolo ou aumentar o bolo para depois distribuir. Nunca foi distribuído. E aí a gente vive esse processo de desigualdade tremendo que é uma marca. Eu também tive a oportunidade de viver com colegas no BID, nos Estados Unidos, quando eu passei um período. E aí eu convivia com vários colegas, né, sul-americanos, né? Normalmente a gente se juntava. Então, quando eu conversava com um colega da Colômbia, a marca era da violência. O outro era a marca do pão. O francês, a gente convivia pela marca do vinho. E a marca nossa, ao invés de ser o Pelé, o futebol, era a marca da desigualdade. Então, a gente é muito marcado por essa desigualdade. Eu estou fazendo esse preâmbulo, fiz uma pequena passagem sobre as teorias de desenvolvimento. Então, um tema muito complexo para a gente discutir, porque você tocou num tema muito importante, que é ver o invisível. Você vê os alagoanos que estão invisíveis. Você tocou num problema que você já é uma matéria do seu trabalho, que foi trabalhar com os resíduos sólidos, que é um trabalho para os invisíveis. Para nós, teoricamente visíveis, não aparece. Então, Vitor, primeiro eu queria parabenizar, e antes de começar com os nossos bate-papo, eu precisava fazer essa discussão. Queria, mais uma vez, agradecer a CEUNI por esse espaço que está nos abrindo e iniciar a nossa conversa, primeiro pedindo para você se apresentar. Para mim, eu sou suspeito, porque eu lhe vi pequeno, né? Seu pai é uma pessoa de referência no nosso estado, na área do setor público, né? Uma referência moral, ética e acadêmica, um professor. Lhe vi muito pequeno e vejo muito bacana ver sua trajetória iniciando com esse viés, né, de tratar os desiguais e ver como se proporciona a inclusão dessas pessoas no processo produtivo de Alagoas. Então, primeiro, eu queria que você passasse para quem está nos assistindo, a sua trajetória, né, de chegar a hoje, né, defender um trabalho brilhante, muito importante, com a Ana Milani, e tratando de uma questão tão importante que é as pessoas, os invisíveis da nossa economia. Então, eu queria que você iniciasse com essa sua apresentação. Ok, primeiramente, obrigado pelo convite, professor. Parabenizar todos os envolvidos por esse projeto, que de fato
era uma lacuna que a gente tinha, esse espaço para a gente estar debatendo de economia, saindo um pouco do mesmo que a gente vê no dia a dia. Então, parabéns a todos os envolvidos e é uma grande satisfação estar aqui. Então, fala um pouco da sua trajetória, do seu envolvimento com os resíduos sólidos. Isso não acontece por acaso. Sim. Você tem um pedigree aí. A minha formação é como engenheiro de produção. Inicialmente eu me formei como engenheiro de produção, trabalhei e trabalho na iniciativa privada, sempre na parte de logística, quando eu fiz a minha primeira especialização. Daí eu tive a oportunidade de trabalhar na Sergipe, que é uma empresa que trabalha com coleta e tratamento de resíduos contaminados aqui do estado de Alagoas. Então, talvez tenha sido essa minha primeira, de fato, foi essa minha primeira experiência mais próxima com essa questão do lixo, do resíduo. E daí já foram despertando algumas curiosidades, algumas interrogações vão surgindo, como isso foi tratado. Então, comecei a me inteirar mais a questão das políticas envolvidas em relação aos resíduos, tanto os resíduos industriais, hospitalares, como os residenciais. E daí, também, claro, com muito suporte do meu pai, que sempre me forneceu muito material para consulta, para debate, a gente sempre teve muita conversa. Eu comecei a conhecer um pouco da economia solidária, do projeto dos catadores, e isso foi despertando mais e mais curiosidade, até chegar ao ponto de eu decidir ir em frente fazer um mestrado que finalizei recentemente em economia. Daí tive a brilhante oportunidade de trabalhar com a professora Ana Milani, que é uma referência nesse tema aqui no estado, e cada vez mais eu fui me apaixonando de fato por essa questão da economia solidária, das pessoas que hoje a gente, como o senhor bem falou, os invisíveis, porque para a gente o lixo termina no momento que a gente joga na lixeira. A gente não sabe que dali para frente ainda existe muita coisa envolvida, muitas pessoas que dependem daquilo para a sobrevivência. Vitor, você fez uma análise, primeiro, sob a ótica de economia solidária, o desenvolvimento da economia solidária, né? E analisou, e pegou um caso, porque a economia solidária ela tem uma abrangência muito grande, né? E aí você pegou o lado do lixo. Então, eu queria primeiro que você falasse assim, de uma forma muito sintética, qual o princípio da economia solidária? Qual o eixo norteador da economia solidária? A economia solidária ela propõe ser um contraponto do que a gente vê na economia usual, por assim dizer. Enquanto a gente vive num setor competitivo, a economia solidária ela preconiza que tudo seja feito de forma coletiva e repartido de forma igualitária para todos. Então, dentro de uma associação, de uma cooperativa, ou mesmo de uma empresa, como a gente tem casos de empresas que são resgatadas pelos próprios funcionários, não existe um patrão, um chefe, pode existir as lideranças, mas tudo é feito de forma coletiva e dividido de forma igualitária para todo mundo, para todas as pessoas. Então, existe o conceito das assembleias, onde todos os participantes da associação têm de participar dessa assembleia e cada um tem o mesmo peso de voto e tudo vai ser decidido de forma conjunta. Então, vão existir as lideranças que vão ser decididas dentro da própria comunidade, mas a liderança ela nunca vai se sobrepujar com as ideias em cima do coletivo. A decisão sempre é coletiva. Então, quando a gente vê a questão dos rendimentos, eles são repartidos, em grande parte são repartidos sempre de forma igualitária, mas a depender daquilo que for definido das próprias assembleias, pode existir uma repartição diferente. Então, basicamente, a economia solidária ela preconiza isso daí. Uma economia que funcione de forma coletiva, que todos participem, que todos tenham vozes dentro do próprio empreendimento. Até em relação a outras cooperativas, eles procuram se juntar, ou seja, eu te forneço o meu serviço, o meu produto, em contraparte você me fornece o teu. A gente tem exemplo de feiras solidárias em que existe uma moeda comum, em que haja troca entre as pessoas. Eu vou nessa feira, troco o dinheiro real por esse dinheiro solidário que eles chamam, para poder movimentar. Ou seja, é uma forma de que todo mundo, de alguma forma, saia ganhando.
Eu acho que isso quebra um grande paradigma na teoria neoclássica, que ela parte da ideia, né, a teoria liberal, que diz que o ser humano, o homem, a economia, para se sustentar, todos nós devemos buscar o máximo de proveito e de lucro do sistema. E a economia solidária, ela quebra um pouco esse paradigma. Você tem que estar muito unido em torno de um processo, num conjunto de discussões, né, em termos de repartição desse produto e que todos podem se beneficiar mutuamente. Eu não preciso ser melhor, eu não preciso, para ganhar mais, poder passar em cima de você. Isso. Então, ele quebra um pouco esse paradigma, né? Acho que tem um ícone aí, eu vi que você cita muito, o professor Porcinger, que eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com ele em Brasília, ele na Senais, né? Eu acho que foi um pouco da sua inspiração, né, no seu trabalho, quando você pegou muitos princípios dele. Mas, voltando a essa questão, e você tem muito a contribuir e a discutir, você também viu, quando esteve envolvido com isso, a questão da política do tratamento do lixo nos municípios. E, inclusive, existia prazo, existia lei. Queria que você explorasse um pouco essa questão aí dos lixões, acabam, não acaba? O que é que está por trás disso tudo, que a população, quem está nos ouvindo, muitas vezes ouve falar, mas não tem um tratamento. O que é que está por trás? O senhor me falou, a população às vezes não tem tanta ciência do que está por trás disso daí. A gente viu o crescimento aí dos aterros sanitários, que são opções bem mais ecológicas para a disposição do lixo, porque lá existe um tratamento, uma seleção e às vezes até um reaproveitamento daquele resíduo gerado. Então a gente viu aqui em Maceió mesmo, a gente teve o fechamento do lixão, em outras cidades também, mas isso foi consequência de uma política nacional que estipulou prazo para o fechamento de todos os lixões dentro do país. E hoje, infelizmente, o nosso estado ainda conta com alguns lixões em aberto, fora desse prazo, que já teve algumas prorrogações. Então, ainda há uma demanda para isso daí. Quando não estão sendo direcionados para lixões, alguns municípios mais distantes estão tendo um custo elevado para transportar o seu lixo para até outros estados, como a gente tem alguns municípios do litoral norte que estão levando seus resíduos para o estado de Pernambuco para ser tratado lá, porque não podem mais utilizar o lixão. E os aterros que a gente tem aqui são mais, tem o de Pilar, tem o de Craíbas, então fica distante para eles. Então existe aí ainda uma demanda muito grande no crescimento de aterros dentro do estado de Alagoas. Então quer dizer que hoje no estado de Alagoas, a região do Sertão e do Agreste tem como sustentáculo o aterro de Craíbas, né? E a região leste de Alagoas, a Grande Maceió, tem o nosso próprio Maceió, e também é suprido por Pilar. Por Pilar, isso. Né? E a região norte do estado, aquela parte mais extrema, o Conorte, né? Está ainda em processo de desenvolvimento, está desabastecido em termos de atender, jogar o seu resíduo sólido. E aí está indo para Pernambuco. Está indo para Pernambuco. Boa parte vai para Pernambuco e alguns conseguem trazer para Pilar. Mas ainda assim é um gasto logístico. Esse é o muito resíduo alto. residencial. Residencial. E o industrial hoje, em Alagoas, onde é que está? O resíduo hospitalar industrial, que é o resíduo contaminado, hoje a gente só tem uma empresa que faz essa coleta. Justamente a empresa Serquip, que eu citei anteriormente, onde eu trabalhei. Então ela que está atendendo todo o estado de Alagoas, para fazer essa coleta do hospitalar, industrial. Então hoje só a Serquip. Então hoje, pelo que você me coloca, assim, há possibilidade de termos alguns outros tratamentos para atender o lixo hospitalar, tanto para a região do Sertão, como também para a região norte, ou seja, cabe uma unidade até para facilitar esse fluxo de resíduo.
Isso, tem demanda até por conta da pandemia que a gente teve recentemente, aumentou muito a questão da demanda do resíduo hospitalar. Ô, Vitor, para você fazer essa pesquisa, você consultor o quê? Primeiro, eu vi que tem uma fragilidade de dados, né? O estado de Alagoas ele não está com uma base muito atualizada, apesar do que a gente tem visto, que hoje o estado está fazendo um esforço muito grande com parceria com a Universidade Federal de Alagoas, no sentido de atender. Me fala um pouco sobre os números que você encontrou para fazer seu trabalho e que teve que usar bases um pouco desatualizadas, mas precisava chegar nesses números. Os dados... Qual números? Quantos equipamentos de economia solidária Alagoas tem? Isso. Os dados socioeconômicos foram mais fáceis, porque a gente consegue através do IBGE, então a gente consegue de forma mais fácil isso daí. Mas quando a gente vai olhando os números referentes à economia solidária, de fato a gente tem uma lacuna muito grande. Quando o professor Paul Singer assumiu o ministério, ele estipulou a Senais e daí a gente teve o mapeamento de todos os empreendimentos de economia solidária. Então a gente teve por 2 anos, 2007 e 2013. Então depois de 2013 a gente não teve mais esse mapeamento. Então esse dado mais recente indicava que aqui em Alagoas a gente tinha cerca de 392 empreendimentos de economia solidária. Com certeza esse número... Mas com certeza esse número aumentou. Só entre o período que eu realizei meu trabalho, que tem como base 2021, até hoje, só as associações, os empreendimentos de catadores de recicláveis já aumentou. Só no intervalo desses 2 anos a gente já teve... Fora o que a gente pode ver aí de economia solidária dentro da agricultura, dentro de serviços, em outras áreas também. Agora, eu queria entender melhor quem são esses invisíveis que você encontrou? Qual o perfil desses invisíveis que você encontrou? Dá para a gente ter uma caracterização? Quem são essas pessoas que hoje estão tratando de resíduo? Primeiro, gerando renda, né? Poderia ser um aproveitamento muito grande. Eu acho que nós estamos com aproveitamento pequeno, né? Podendo ter uma potencialidade muito grande, né? Em termos de geração de renda. Mas quem são essas pessoas, esses seres invisíveis que estão trabalhando, pelo menos, nesse horizonte de catadores? Quando a gente vê uma melhora nessa questão é porque a gente teve também algumas políticas públicas que ajudaram. Por exemplo, algumas associações hoje têm contrato com as prefeituras para eles fazerem essa coleta. Então, isso daí permite que a prefeitura faça um descarte correto, então ecologicamente mais correto, e beneficie essas associações que é uma renda a mais para eles. Não dependem só da questão do recolhimento nas ruas, que em grande parte é o que acontece. Então a gente tem aí, todo mundo já viu, em algum momento, alguém carregando um carrinho ou puxando uma carroça e colocando resíduo dentro. Então são esses os invisíveis para a gente. Mas qual o perfil em termos de escolaridade, Sim. em termos de renda? O que é que você constatou? Nesse período, a gente teve 23 empreendimentos de economia solidária onde a gente analisou, a gente fez as perguntas, e a economia solidária de catadores, e a gente detectou que a grande maioria ainda são mulheres, pessoas de baixa escolaridade. Então, as mulheres buscam completar a renda. Completar a renda através disso. Grande parte dessas pessoas, ela usa como uma opção, ou seja, tem algum outro emprego, seja as mulheres... Completar a renda. Completar a renda. No serviço doméstico, os homens na atividade da indústria civil. Então, eles buscam, através de recolhimento desses recicláveis, completar a renda. A maioria mulheres, o pessoal de pele negra é predominante também. A gente vê isso mesmo aqui na nossa região, ainda é predominante. A renda, a grande maioria não chega a um salário mínimo. Eu lembro que durante esse trabalho, conversando com a professora Ana, ela falou que alguns conseguem, em média, R$250 no mês. E aí eu disse, mas professora, é muito pouco. Ela disse, mas para eles é muito que não tinham nada.
E isso me marcou, porque eu fiquei pensando, poxa, de fato, essas pessoas não tinham nada. E hoje elas conseguiram, através desse movimento de associação de catar reciclados, conseguiram uma renda. Então, o que de fato ainda é muito pouco, mas para eles é tudo. Então, a gente ainda tem aí as mulheres, por ter uma maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, o pessoal da Copa Mundaú é basicamente feito só por mulheres. O Vitor, o aproveitamento do resíduo hoje em Alagoas é na faixa de quanto? Hoje a gente tem ainda muito baixo, porque a gente não tem um programa de coleta seletiva muito forte. Então, hoje é mais de 10%? Entre 10% e 11%. Isso são os dados do pessoal dos aterros que chegam lá e eles fazem uma análise assim, meio por alto, dizer, ó, isso poderia ser reaproveitado. Poderia ser muito maior. Né? Se tivesse um tratamento, com certeza é muito maior. Né? Maceió está começando a implantar essa política já de coleta seletiva, né? Como é que está? Isso, a gente vê em algumas praças, alguns pontos de coleta seletiva, onde essas associações depois vão lá e fazem a própria coleta. Então isso eleva bastante Isso eleva bastante. Só que eu acho, no meu ponto de vista, ainda precisa muito uma divulgação maior, uma educação maior da população, porque a gente consegue ver ainda nesses pontos de coleta lixos orgânicos misturados, que dificultam ainda mais. Às vezes, quando você mistura, você perde. Então, dificulta. Então, é interessante um projeto de divulgação maior desse trabalho. Esclarecimento, por exemplo. O plástico ele tem um período para desintegrar de anos. De anos, às vezes séculos. Então, Vitor, na realidade, o que seu trabalho traz para o poder público, né, alagoano, é primeiro a gente começar a se conhecer. Você só pode estruturar uma política pública se você se conhece. Isso. Acho que o seu trabalho foi muito importante no sentido de você trazer para a sociedade um problema e também apresentar uma solução. Ou seja, a gente tem condições de ter o resíduo sólido, tanto residencial como industrial, como instrumento de políticas públicas e elevar a renda da população, né? Isso acho que seu trabalho, primeiro, parabenizar o trabalho que você apresentou, até porque o nosso tempo já está chegando e eu queria não me delongar, até porque a gente pode fazer um programa só exclusivo sobre cada um desses resíduos, só pela parte industrial, sobre a questão da logística, tudo isso, mas eu fico para um outro momento. Mas dizer para o poder público que a gente tem aí um instrumento de renda, de geração de renda, não precisamos a gente inventar a roda, com um potencial muito grande. Maceió e a maioria dos municípios podem explorar esse viés para levar a cidadania. Você já descreveu todo o perfil, então não precisa mais começar do zero. O poder público ele já pode traçar uma política de qualificação da mão de obra, ter uma assertividade melhor no processo de inclusão do nosso Estado. Até porque você teve mais de 10 municípios que você utilizou, essas cooperativas, então você tem um aspecto muito importante para isso. Então, eu queria agradecer essa conversa, esse início de conversa, e tá de parabéns, e quero lhe ver muito bem próximo com o seu pai, né, na academia, né, e até porque você tem expertise na vida produtiva, tanto no setor privado, e agora precisa dar essa contribuição na construção de políticas públicas. Já aí os nossos colegas, né, do setor público já sabem que tem alguém para consultar quem está pensando em estruturar uma política pública a partir desses invisíveis que são esses catadores de lixo. Então, queria aqui agradecer a você e a todos que nos assistirem. Obrigado. Tá ok, professor, muito obrigado. Fico aberto aí para outras visitas, vai ser sempre uma grande satisfação.